Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um Papo de Herdeira. Sou Luciana Cardoso, sou psicóloga, sou especialista em psicologia financeira e hoje nós vamos falar de um tema extremamente necessário com um herdeiro, gente. Ele fez uma Heranças 9 e eu tô muito feliz de estar aqui. Bom, receba com muito carinho Fernando. Seja bem-vindo ao Papo de Herdeira. Se apresente, por favor, Fernando. Ei, Lu, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra também estar aqui compartilhando um pouco desse assunto, né? Tão relevante com você, com a sua audiência. Eu sou o Fernando Dias, sou marido da Ju, pai da Duda, da Gabi, padrasto do João. É o máximo, marido da Ju. Eu gosto de começar assim, porque é isso que não é para dar a real importância para o negócio. Então começa assim. Isso marido é o mais da importante. Ju. Exatamente. Proteger o nosso núcleo, né? Eu sou esposa do Daniel, tá, gente? Atualmente estou como executivo na área de previdência privada, na FIENG, a empresa chama Mais Previdência. Tá. Já tem 12 anos que eu trabalho lá, tem 20 anos que eu trabalho com previdência privada e atualmente estou como diretor executivo lá na Mais Previdência. Bom, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui na minha casinha. E nós vamos falar desse tema, que é previdência privada. E eu acho que isso é tão importante, principalmente para o autônomo, né? Para nós, psicólogos. Esse tema foi um tema muito presente na minha casa, porque eu sou filha de bancários. Então, eu tive a sorte desse tema tá aí na minha vida. Mas também fui roubada aí, tá? Vou te contar desse roubo aí, tá? Mas, Fernando, começa a contar pra gente o que seria uma previdência. E eu acho que teve um boom da educação financeira aí. Então, as pessoas questionam se previdência é bom, se previdência não é bom. Eu devo fazer uma previdência ou eu devo investir por conta própria. Qual que é a sua visão? 20 anos trabalhando com isso. Olha, Lu, previdência, também conhecido como previdência privada, mas também tem o nome de previdência complementar. Tá. Então, o próprio nome já diz, né? É uma coisa complementar à previdência oficial, inclusive. Né? Então, assim, a pessoa todo mundo deveria ter pelo menos o INSS, principalmente para quem é autônomo. O INSS, a gente não sabe o que vai dar isso lá na frente ainda, né? Mas se vai existir INSS do jeito que está hoje, porque tem um rombo muito grande nas contas do INSS, mas vamos partir do princípio que as coisas vão se ajustar e a gente vai continuar tendo pelo menos um benefício mínimo de aposentadoria por parte do Estado. Então, as pessoas deveriam, mesmo os autônomos, deveriam pagar INSS, porque o valor que você paga por mês, o mínimo ali, que te garante hoje, por exemplo, um salário mínimo, essa conta ela não bate financeiramente, você paga muito menos para ter um benefício de um salário mínimo. Fora a proteção que você tem com isso, em relação ao auxílio-doença, invalidez, que a gente pode falar um pouco aqui. Então, a previdência privada ela é um complemento ao INSS ou também a outros investimentos que você tem, né? Então, o objetivo da previdência é que você invista todo mês para que lá na frente, na sua aposentadoria, seja aos 50, aos 60 anos, você comece a resgatar parcelas daquele montante que você juntou para você ter uma segurança no futuro, né? E aí, se vale a pena ou não ter, eu acho que vale, né? Não posso nem falar o contrário aqui, mas como toda teoria de finanças, é importante que você não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Então, o que eu falo muito para as pessoas é assim, olha, depende do seu objetivo. Você tem R$1.000 por mês para poupar? Não é para você colocar os R$1.000 todo na previdência privada, né? Porque ali é uma parte destinada ao seu futuro, à sua aposentadoria. Eu quero levar minha filha para a Disney quando ela fizer 15 anos. Quero fazer uma festa de formatura. Poupa em outro lugar para isso. Né? Quero fazer uma reserva de emergência. Não vai fazer na previdência privada sua reserva de emergência. Então, acho que é importante você, dentro de um planejamento de futuro, de segurança, ter outros investimentos além da previdência, mas também ter a previdência como esse guia assim, de futuro, de aposentadoria mesmo. Eu tenho uma questão muito com a minha velhice, sabe, Fernando? Eu sou uma pessoa muito preocupada com a minha velhice. Então, eu sempre falo que a velhinha que eu vou ser um dia, de 90 anos, ela vai agradecer muito a Luciana que eu sou hoje.
E eu convido as minhas filhas a pensarem nisso. Quando as pessoas me perguntam sobre previdência, Luciana, eu faço previdência para os meus filhos, eu não faço? Eu sempre falo, faça primeiro para você. Sim. Porque se você tiver a sua, meio caminho já está andado. Um pai custar por um filho, e coloca amor no coração nisso que eu vou te falar, tá? A gente pode até falar no particular sobre isso. Um pai custar por um filho custa caro demais. Então, você não custar para o seu filho é o melhor presente que você pode dar. Então, amanhã eu não ter que ser... não é um peso, mas é um peso para os meus filhos, para as minhas filhas financeiramente, para mim já tá bom demais. Uhum. Então, a previdência, ela sempre começou na minha vida assim. Eu pensar que eu vou ser uma velhinha feliz com aquilo que eu quero, usando o dinheiro que hoje eu tenho saúde para ganhar. Hoje, com 40 anos, eu não trabalho igualzinho eu trabalhava com 30 anos. Eu não consigo. Então, daqui um dia eu não vou conseguir fazer o que eu faço hoje. Então, a previdência, para mim, é um presente que eu me dou toda vez. E toda vez que eu pago a minha previdência, eu penso assim, caraca, ela vai ficar muito feliz comigo, sabe? Então, a previdência é um divertimento lá em casa, sabe? E só aqui, o nosso público é muito psicólogo. Uhum. Salvo engano, porque eu posso estar enganada, o INSS é obrigatório para os psicólogos. Uhum. Então, quando você falou o negócio, isso paga, eu acho que para psicólogo é obrigatório. Uhum. Então, não é uma questão de escolha. Entendi. A previdência, ela é uma escolha. E eu sempre trago ela como um presente. Um presente que você dá a si mesmo no futuro, gente. E é tão bom imaginar isso, que eu velhinha vou receber esse presente. Que bom que você encara assim, né? Porque eu que tô nesse meio, a gente costuma brincar assim, ninguém acorda de manhã e fala, nossa, tive uma ideia, eu vou comprar um plano de previdência. Sério? E aí você sai e fala, gente, você não acredita, eu comprei um plano de previdência. A gente faz isso com iPhone, com viagem, né, com carro. Você fala, não, vou sair de casa, vou trocar meu celular. Aí mostra pro seu amigo, olha meu celular novo. Mas ninguém fala, olha aqui, comprei um plano de previdência. Né? A gente brinca com essa coisa no mercado nosso. Mas por outro lado, você tem total fundamento no que você está falando, porque as pessoas estão vivendo mais, com mais qualidade de vida, né, com mais acesso à saúde, educação e a medicina avançando muito. Então, assim, a gente fala que já está entre nós o ser humano que vai viver 150 anos. Meu marido fala que já está de 800, que saiu uma reportagem de 800. Aí eu acho que é muito, mas de 150 a gente já fala. Então, assim, são dois pilares que a gente tem que preocupar, né? Com a saúde física, para você chegar bem lá na frente, e a saúde financeira, porque imagina você chegar bem fisicamente, mas não poder fazer nada. E imagina você também ter dinheiro, mas também não conseguir fazer nada porque você não está bem fisicamente, né? Então, dois pilares importantes na nossa vida que o Fernando e a Luciana de 90 anos vão agradecer ao de 30 e 40, né? A minha história com o dinheiro, ela não começou por um planejamento. Ela começou por um salve-se quem puder, Fernando. Foi assim, tiro, porrada e bomba. Então, eu aprendi a investir para salvar o meu dinheiro. Porque sempre aparecia uma conta para pagar dos outros. Então, eu comecei a investir para tirar o dinheiro da minha conta, para eu não ter que dar para ninguém. Meu marido a mesma coisa. Tipo assim, tem que proteger isso daqui, porque alguém vai pedir. E aí, eu descobri um negócio que chamava LCI. E que se eu bloqueasse, daqui 2 anos, esse dinheiro voltava para minha conta. Então, olha essa magia. Eu tinha o meu dinheiro, mas eu não tinha. Então, se você chegasse para mim e me pedisse dinheiro, eu não tinha para te emprestar. Sim. Então, o meu não, ele não era um não doído. Ele era um não que... Tipo, seu dinheiro estava investido, como é que você ia emprestar para alguém? Como que eu ia emprestar para alguém? Então, assim, a minha relação com o dinheiro de investimento começou no salve-se quem puder. E aí, esses 2 anos passavam. E o dinheiro chegava na minha conta. Fernando, e o dia que aquele dinheiro caía na minha conta, era um dia bom demais da conta. Caraca, entrou 5 mil na minha conta.
E aí eu comecei a entender que eu ficava muito feliz o dia que esse dinheiro caía, voltava. Era o meu dinheiro, sabe? Mas ele voltava, ele tava lá de novo, lá no meu saldo. Eu acordava, tipo, eu dormia ontem com R$100, eu acordava hoje e tinha 5 mil e tanto, 6 mil reais. E aí eu comecei a imaginar, se eu mandar esse dinheiro pro meu futuro, essa mulher um dia ela vai acordar e ela vai receber esse dinheiro, Exatamente. entendeu? Esse vai ficar feliz, né? Ela vai ficar feliz demais da conta, sabe? Eu não me iludo, não tira essa ilusão de mim. Não, mas é isso, tem fundamento mesmo, porque assim, a matemática financeira, né, do investimento, ela tem uma coisa muito bonita que é os juros compostos, né? É uma coisa muito bonita que pode ser usada pro bem ou pro mal, né? Então, assim, quando você entra no cheque especial um pouquinho, aquele juro composto ali vai comendo, vai virando uma bola de neve e rapidinho aquele dinheiro cresceu, né? Isso, pro mal, né? Quando você usa isso pro bem, quanto mais cedo você começa a investir num plano de previdência ou num próprio investimento comum mesmo, menos você precisa colocar, porque o tempo, ele é um amigo, um aliado seu nessa conversa. Então, para quem começa muito cedo a poupar, precisa colocar menos dinheiro para ter o mesmo montante de alguém que começou com 45, 50 anos, porque falta só 10 anos para aposentar, né? Então, esse negócio de começar cedo, de conscientizar, de conversar com os filhos, igual você comentou aqui antes da gente começar, depois você pode falar um pouco disso, né? Que suas filhas já têm previdência privada também, as minhas também têm. Quanto mais cedo começar, melhor. Porque você precisa poupar menos mensalmente para você ter o mesmo montante lá na frente, né? Essa história de conversar, lá em casa a gente conversa muito, porque na minha família de origem não se conversava. Então, eu sou filha de 2 bancários, né? Podia ser banqueiros, mas não são. Podia. Mas são bancários, né? Numa época de ouro do Banco do Brasil. Uhum. Que tem uma previdência complementar para os funcionários muito boa, que é a Previ. Que tinha Previ e um dia eu ganhei uma Previ. Uhum. Mas como que eu ganhei esse negócio, Fernando? Chegou um envelope amarelinho e tava no meu nome, que você tirava do lado de cá e abria aquele trem. E aí tinha um dinheiro. E aí, o que é isso? Que quando eu montasse meu consultório, meu trem, sei lá o que, ia ter esse dinheiro. Seu pai fez pra você? Minha mãe fez. Uhum. Por que ela escolheu? Eu nunca sei, porque eu tenho outros irmãos. Uhum. Mas chegava aquele envelopinho lá de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Aquele envelope amarelo, lindo. E eu era... Te marcou, né? Nossa, eu achava que trem mais bom do mundo. Mas hoje eu converso com as minhas filhas, eu falo, isso daqui, ó, a previdência de vocês é o último dinheiro que eu vou entregar para vocês. Se vocês vão pagar a faculdade, se vocês vão comprar um carro, se vocês vão comprar apartamento, eu não sei. Se vocês vão continuar pagando, eu não sei. Eu sei que até uma certa idade eu vou depositar esse dinheiro aqui para vocês. E eu não deposito todo mês. Então, chega no segundo mês do ano, eu vou lá e deposito uma boa quantia. O ano todo. Um ano todo, assim. É isso daqui que vocês vão ganhar. Então, eu conto para elas. Isso daqui é de vocês. Eu não tô determinando o que vocês vão fazer com esse, porque no meu... ficava imaginário, vou montar meu consultório, porque ficava isso, vou montar meu consultório, Ju decoradora tá aqui, já ia contratar a Ju, sabe? Era um negócio assim, o imaginário, porque os pais têm esse hábito de dar dinheiro pros filhos e ainda determinar com o que eles vão gastar. Então, lá em casa, não, cada um se vira. Até um belo dia que esse envelopezinho amarelo parou de chegar, Fernando. Ele não chegou mais. O meu pai sai do emprego, conta para todo mundo, né? Olha, eu saí do meu emprego, aquela conversa difícil, né? Saí do meu emprego agora e tal. E no mundo, você pensa, meu Deus, meu mundo caiu. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, então agora vamos usar aquele dinheiro para terminar de pagar minha faculdade. Coisa que minha mãe nunca... Imaginaram mesmo, porque minha mãe nunca ficou sem pagar minha faculdade na vida. Não tem mais aquele dinheiro. Eu peguei. Eu usei. Então, eu falo que esse foi o primeiro roubo da minha vida. Uhum. Se foi roubo mesmo, eu não sei, Fernando. Mas assim... Mas na sua cabeça ficou assim, né?
Tava no meu nome. É. Ela podia ter falado assim, olha, eu tô fazendo esse negócio aqui pra mim, tá no seu nome. Se eu precisar... Se eu precisar, é o famoso meu. combinado não sai caro, né? E o pior, ela usou o dinheiro pra emprestar pros outros. E esse outro nunca me pagou. Morreu e nunca me pagou, sabe? Entende? Ela nunca cobrou. Então, a Previdência, pra mim, era um sonho. Que eu acordava sempre, quando esse envelopinho chegava. Então, hoje, eu sou dona do meu próprio sonho no que diz respeito à Previdência, entendeu? Então... E nesse ponto, eu acho que... Queria voltar a um negócio que você comentou um pouco atrás aqui, que tem uma escadinha de prioridades nesse assunto, né? Quando você falou assim, primeiro é fazer pra gente. E é isso mesmo. É aquela história lá do avião, né? Coloque a máscara primeiro em você, em caso de acidente. Então, assim, é muito importante, e principalmente para quem é pai e mãe, porque existe uma cultura no nosso país, assim, de falar assim, meu filho nasceu, eu vou fazer um plano de previdência para ele. Né? Fazer um previdência júnior de um banco e tal. E muita gente me pergunta, é para fazer quando o filho nasce? Fala, primeiro você tem que fazer para você. Porque o filho, você, de certa forma, você vai dar educação para ele, você vai dar escola, você vai dar o caminho das pedras. Ele vai seguir a vida dele. E aí você que vai chegar lá na frente, dependendo desse filho, que é o que você comentou aqui agora, então, existe uma escadinha. A primeira coisa que você precisa fazer é se preocupar com o seu futuro, com a previdência privada para você. E aí, nesse caminho entre fazer a sua previdência privada engordar e começar a pagar a dele, é importante também você ter uma proteção via seguro de vida, por exemplo, que é a segunda escadinha. De preferência, ter os dois juntos, se você puder fazer financeiramente isso. Porque o seguro de vida, ele protege esse caminho enquanto você está poupando a previdência privada. Então, imagina um casal que acabou de casar, são novos e tal, ainda não tem um patrimônio formado e logo em seguida tem um filho. Então, esse próprio casal ainda não está protegido financeiramente. Se o marido morre ou se a esposa morre, quem que vai bancar as contas da casa? Como que vão pagar a escola, moradia, alimentação? Porque dependia, às vezes, da renda mais de um ou do outro ali. Então, esse é o primeiro raciocínio que o casal precisa fazer, ó. Porque a gente fala assim, se morrer não, né? É quando. E a gente vai morrer. Então, quando um dos dois morrerem, como é que vai ficar o pagamento das contas no dia seguinte? Se você ainda não conseguiu formar um patrimônio para falar assim, ó, se eu morrer hoje, a Ju tá tranquila, você precisa ter um seguro de vida. Não adianta você fazer uma previdência privada. Imagina que você fez uma previdência privada pagando R$200 por mês e daqui 12 meses você morre. Você vai entregar R$2.500, R$3.000 de presente para quem que você queria, né? Vai fazer o que com isso? Não troca nem de carro hoje com esse dinheiro. Então é muito importante que enquanto a pessoa está contribuindo para formar um montante de recursos para o futuro dela, via previdência, via investimento, via outra coisa, via o LCI que você comentou, por exemplo, é importante que ela tenha uma proteção de seguro de vida por um determinado momento, para que se na falta de um ou de outro, a pessoa que ficou não fique descoberta nesse sentido. E a vantagem do seguro de vida também, eu sempre tive um pouco de preconceito com esse assunto de seguro de vida, precisei conhecer e estudar um pouco mais, hoje eu tenho 4, depois posso te contar a estratégia sobre esse assunto lá em casa, mas a importância do seguro de vida é que ele, no dia seguinte que a pessoa morre, você consegue colocar a mão naquele dinheiro. Tem muita gente que vai construindo patrimônio com imóveis, outros tipos de investimentos que não são líquidos e tal. A gente conhece casos no mercado de pessoas que o marido morreu, a esposa não tinha o dinheiro para pagar o velório dele no dia seguinte, e cheio de dinheiro na conta corrente, cheio de dinheiro em imóvel espalhado na cidade. Então o seguro de vida ele tem essa liquidez também, é muito legal nesse sentido, né? Morreu no outro dia, tá lá o dinheiro para você. Mas vem cá, Fernanda, eu sou filha de bancários, então eu sei o caminho. Tipo assim, vou lá, ligo pro meu pai. Oi, pai, quero fazer uma previdência. Mas para quem nunca tá aqui assistindo, não tem acesso... não é que a gente não tem acesso à informação. Mas como que eu escolho uma previdência? Olha, para começar essa o primeiro ponto que você precisa pensar precisa olhar algumas coisas mais básicas assim em termos de taxa de administração do produto, rentabilidade histórica ali de 12 meses, 24 meses, 36 meses. Isso tudo está aberto no site dos bancos, das seguradoras. O seu gerente de banco às vezes vai... Tem gerente de banco no meu ouvindo aqui ou não? Você riu? Você já tem gerente de banco, porque gerente de banco é uma pessoa que tem meta comercial. A gente precisa entender isso. Gerente de banco é um vendedor hoje.
né? Então ele vai querer vender para você o produto que mais remunera a comissão dele. Então é importante você também entender isso. Na hora de escolher um produto, analisar, independente do que o seu gerente está querendo te vender ou te empurrar ali naquele momento, né? Mas então é importante comparar entre os produtos disponíveis em bancos, seguradoras. E aí, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas serve de parâmetro. Você olha a sua previdência de 12, 24, 36 meses, diz muito sobre a gestão daquele parceiro financeiro ali, como ele gere o recurso da previdência privada. Então, primeiro ponto, olhar a rentabilidade, comparar isso e comparar a taxa de administração, porque taxa de administração é o dinheiro que a seguradora ou o banco cobra para fazer a gestão do seu recurso. E aí incide em cima do montante que você tem lá. Então você tem lá 10 mil, 20 mil, 100 mil, todo ano, todo mês ali, morde um pedacinho daquele dinheiro para o banco administrar a sua previdência. Então se a taxa de administração é muito grande, você vai deixar de acumular mais recursos. Se a taxa de administração é menor, você acumula mais, junto com a rentabilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com incentivo tributário do governo e a modalidade que você faz de declaração de imposto de renda. Sim. Quando você vai fazer sua declaração de imposto de renda, quando você preenche todos os dados lá, eu já vem até preenchido, né? Aparece para você assim, duas opções lá embaixo no final. Se você vai entrar pela simplificada ou pela completa. A simplificada ela já tem um padrão ali de imposto a ser cobrado, então geralmente é para quem tem uma renda um pouco mais baixa, menor. E para quem tem uma renda maior, que vai para o modelo da completa, sabe quando a gente vai fazer imposto de renda que a gente coloca ali recibo de psicólogo, Sim. Recibo de dentista, recibo de médico? A previdência privada no modelo PGBL, que eu vou explicar esses dois modelos, você também pode abater no imposto de renda como despesa. Então ajuda você a pagar menos imposto para que você contribua. É um incentivo do governo, um incentivo tributário, que enquanto você está poupando, ele te dá esse incentivo. Até 12% da sua renda bruta tributável anual, você pode abater como se fosse um recibo lá, médico, de dentista e tudo mais. Então, um outro ponto existem dois tipos de plano de previdência no mercado. O PGBL e o VGBL. Qual que é a diferença deles? O PGBL ele é mais adequado para quem faz declaração no modelo completo e o VGBL para quem faz no modelo simplificado. Geralmente, o autônomo é mais do VGBL. Por quê? Qual que é a diferença deles? O PGBL te dá um incentivo tributário enquanto você está pagando. Então o governo fala, olha, até 12% da sua renda bruta, enquanto você está contribuindo, eu te dou a chance de você ir lá e abater no seu imposto de renda para que você, como um incentivo à poupança de longo prazo. Beleza? Só que aí você foi pagando. Quando você for retirar esse dinheiro de uma vezada só ou dividir isso na forma de benefício, tem tributação sobre tudo. Então você pagou menos imposto de renda aqui subindo a montanha na acumulação do dinheiro, mas na hora que você vai tirar, o governo tributa sobre tudo. Isso no modelo do PGBL. No VGBL, enquanto você está pagando, você não tem incentivo tributário. Então, por isso que é para quem faz o modelo da declaração simplificada. Porque na simplificada não adianta você colocar lá recibo médico, que não fede nem cheira na sua restituição ali, ou no modelo que você vai pagar de imposto de renda. Então, no VGBL, enquanto você está pagando, não tem incentivo tributário. Mas na hora que você começa a tirar, o imposto de renda incide só sobre o rendimento daquele negócio. Então, imagina que você juntou R$1 milhão ao longo da sua vida. 500 mil, 600 mil foi o que você pagou. 400 foi de rentabilidade, só vai incidir imposto sobre os 400, no VGBL. Lá no PGBL vai incidir imposto sobre 1 milhão todo que você vai tirar. Então, por isso também que é importante, na hora de você fazer seu planejamento financeiro, você não colocar seu dinheiro todo só num lugar, como só na previdência privada, por exemplo, né? É uma estratégia de você falar assim, olha, eu vou botar dinheiro aqui nesse investimento, nesse, mas lá na frente eu quero tirar um montante X por mês, que pode ser até isento de imposto de renda, dependendo do valor que você tira, né? Tá. Deixa eu só te falar uma coisinha, coração. Foi muito técnico? Deu para entender? Como é que é? Vou. Quando eu comecei a olhar para isso, eu ouvia essa sigla, eu falava, gente, eu não vou saber disso, né? Volta o vídeo e assiste. Se dê a oportunidade, fala, eu posso aprender sobre isso. Se você já sabe, já acostumou, já ouviu,
Maravilha. Mas eu tô falando isso porque eu era resistente. Principalmente a mulher, Fernanda. Ela é assim, não, dinheiro não é pra mim. Porque nós ouvimos isso a vida inteira. Eu passo isso lá em casa. A Ju tem um plano de previdência privada num banco. E de vez em quando eu pergunto pra ela, Ju, seu plano é um PGBL ou VGBL? Ela, não sei, só sei que eu pago. Então... Quanto que rendeu? Tem que ir lá ver, não sei. Se dê oportunidade, fala assim, deixa eu aprender, então assiste de novo. Eu sempre falo, para mulher basta 15 minutos de finanças por dia. Rapidinho você já vai estar sabendo tudo. O que é um LCI, o que é um CDB, o que é um PGBL, PGBL, VGBL. VGBL. 15 minutos. E não é ser especialista nisso, né? Ter uma noção do que é e falar, olha, pelo que você está falando aqui, para mim parece que o PGBL é melhor. Ou para mim parece que o VGBL é melhor. Quando você for conversar com a pessoa que for te vender esse produto, seja um gerente de banco ou um assessor financeiro, alguma coisa assim, na hora que ele for falar para você, você fala assim, beleza, eu já sei mais ou menos o que é. Porque você vai ter esse tipo de conversa também com quem for te vender. Se não tiver, tá errado, viu? Se quem for te vender não procurar entender um pouco da sua vida pessoal, da sua vida financeira para te oferecer um VGBL ou um PGBL, também tá errado. Né? Então, não é entrar num site lá do banco e comprar por conta própria. É legal conversar com alguém que vai te vender. Que seria um assessor. Por exemplo, essas fintechs hoje aqui, né? Vamos falar aí, XP, BTG Pactual, eles têm assessores de investimentos que te orientam. Tem previdência privada nesses aplicativos hoje de investimento. E tem também o modelo tradicional de banco. O que eu não aconselho a comprar de jeito nenhum é o tal do... Como é que chama, gente? Que gerente gosta muito de empurrar na gente. Título de capitalização. Aquilo ali, meu filho, aquilo ali você paga, não rende nada, te devolve mesmo tanto que você pagou no final. Então, mas aí, por que empurram tanto título de capitalização na gente? Porque é o mais difícil de vender, né? Então o gerente tem que... Pode falar não de todo quanto é jeito. Gente, 15 minutos por dia. Escolhe uma pessoa, escolhe um que a voz é agradável. Comece a escutar. Eu posso aprender sobre isso. Isso daqui é tão importante. E pensa, sua velhinha vai ficar tão feliz com você, sabe? A velhinha que você vai ser um dia, ela vai olhar para trás e falar, caramba, ela arrasou. Porque se tem uma oportunidade, se tem uma época que você pode fazer isso, é agora, não é amanhã. E uma coisa que eu costumo falar muito, não existe mudança de comportamento no futuro. Então, não adianta você falar assim, ano que vem eu vou investir. Quando eu pagar essa dívida, eu vou investir. Não existe. Ou você começa a fazer sua previdência agora, ou não vai. E assim, comece por você. Se sobrar, você vai lá no seu filho, mas comece por você. E uma coisa que você ainda teve a sorte de ser filha de bancários. Nesse sentido. Podia ser banqueiro. Tô brincando, vou parar essa brincadeira. Mas, por exemplo, a geração dos meus pais, não sei quem tá ouvindo aqui pode contribuir com isso também, eu conheço pouca gente que tem previdência privada, a não ser quem trabalhava numa empresa que a empresa tinha isso como benefício. Mas até quem trabalha em empresa que tem isso como benefício, eles desconsideram. O meu marido trabalha numa empresa que tem, e cada R$1 que o meu marido coloca, a empresa paga um. É com isso que eu trabalho também. O meu plano de previdência, onde eu trabalho, eu ponho uma grana, a empresa põe outra grana comigo para lá na frente de aposentar. Gente, tem gente na empresa que não tem esse plano. Não tem. Eu vou nas festas, eu converso, infelizmente eu vou nas festas, eu converso sobre dinheiro, tá, gente? É o assunto que eu sei e a gente conversa. E aí, às vezes, aparece lá na festa da empresa do meu marido, tá, mas você não fez? E eu pergunto, mas onde que você vai colocar o seu dinheiro? E no outro dia rende 100%. Você vai ganhar, e você coloca e volta a mesma coisa. E eu vou reiterar, eu só sei falar disso porque um dia eu me predispus, porque lá em casa, as questões de dinheiro sempre eram... Não, toma aqui, marido, toma aqui. E sabe o que acontece, Lu? Eu vejo isso dentro da minha casa e com os amigos dos meus pais também, familiares e tudo. A pessoa não pode parar de trabalhar quando ela envelhece, porque vai cair demais o padrão de vida dela. Então, por exemplo, meus pais, eles a vida inteira trabalharam, os dois são aposentados pelo INSS, e até pouco tempo atrás eles continuavam trabalhando, já aposentados pelo INSS, porque se eles resolvessem sair do padrão financeiro, eles iam cair muito e iam viver só com o INSS, e aí ia ter que diminuir viagem, ter que diminuir passeios, presente pros netos, né? Então, assim, você vê que... Presente pros netos. Presente, isso aí é uma coisa que eles gostam muito de fazer, né? Dar presente pros netos. Você vê que, assim,
Mas não tiveram essa conversa. Não foram orientados com 18, 20 anos de idade a falar, olha, uma parte do que você recebe, você precisa poupar porque o seu Fernando lá da frente vai te agradecer. Nossa, né? mas vai agradecer. E aí eu acho que a gente, como pai e mãe, tem esse papel fundamental de fazer isso com os nossos filhos, né? Desde cedo já ir colocando na cabeça deles que uma hora a conta vai chegar. Engraçado, porque eu sou filha de pais bancários e lá em casa não se falava de dinheiro, Fernando. Nunca se falou. E até hoje. Dia para trás, meu pai veio aqui, você falou de seguro, e eu quero voltar no seguro daqui a pouquinho. Meu pai falou, porque eu tenho 5 seguros. Ponto. Você não sabe onde tá, com quem que é, quanto que é. Você não pode perguntar, tá, mas porque senão você fala que você tá querendo matar ele. Né? Quem são os beneficiários? Como que é isso? É um para cada? Porque nós somos... Meu pai soube fazer filho na vida, tá? Que é importante conversar sobre isso. Lá em casa, a Ju sabe. Tipo, na empresa que eu trabalho, por exemplo, outro dia eu mandei pra ela, falou, quando eu morrer, se eu estiver trabalhando nesse lugar ainda, eu vou receber tanto de tanto. Você tem que ligar pra fulano, ligar pra você. Uai, então... Você tem que deixar encaminhado pra quem ficar. Mas você não tá fazendo pra isso? Lá em casa, se eu perguntar... É ofensa, porque você tá esperando... Não, lá em casa eu pergunto tudo. Parece que tá querendo matar já pra pôr a mão no dinheiro. Não, lá em casa, dia pra trás, há uns 5 anos atrás, eu perguntei meu marido, 5 anos atrás, eu perguntei, lindo, vamos lá. Você entrou dentro de um carro com as minhas filhas e morreu. Tá? Vocês bateram o carro e morreu. Então, ou seja, a sua herança... que eu não tinha direito, porque eu casei em comunhão parcial de bens, e é uma coisa que as pessoas não entendem, o seu regime de bens. A sua herança que eu casei, ela não seria minha, porque eu casei, a sua herança está incomunicável comigo. Porém, com as minhas filhas, eu herdo essas heranças. O que você quer? Você quer que eu devolvo para sua família, porque eu posso fazer isso, se você quiser. Você quer que eu devolvo ou você quer que eu fique com elas para mim? Ou para as meninas? Não, né? Entrou no carro e morreu. Daniel e as 2 meninas. Tá. Entrou no carro e morreu. Entendi. Morreu. Sobrou eu. E o dinheiro que seus pais batalharam a vida inteira aí, que você quer que eu faça? É dele. Só que ninguém conversa sobre isso, né? Sabe? Aí ele olhou e falou, olha, eu quero que essa casa, você faça isso com essa casa e o resto é seu. Então, assim, eu já sei. E eu falei, não, o meu é tudo seu, sabe? O meu é tudo seu. Então, assim, eu não quero que ele morra. E eu vou te contar a minha história com o seguro. Terrível, gente, eu sou terrível. Eu não quero que ele morra, mas... Vamos falar sobre isso? Então, porque vai morrer um dia, né? Vai. Eu sou filha de bancários que não se conversavam. Lá em casa... Gente, quem for filho de bancário, me conta se acontecia isso. Quando dava uma diferença. O que é diferença? Não sei. Mentira, hoje eu sei. Mas quando eu era criança, eu não sabia. Mas lá no caixa, lá. Quando dava uma diferença, era essa palavra, deu uma diferença. Gente, era como se existisse um congelamento. Mas não era assim, se deu uma diferença no caixa da minha mãe, se deu uma diferença no caixa da Irismeire, se deu uma diferença no caixa do Carlai, eu lembro o nome das pessoas, porque deu uma diferença. Acabou. Era um congelamento, assim, sabe? Mas o que é isso? O que tá acontecendo? Como que é isso? Aí você só via uma bobina e um monte de número que você falava assim, não dá, o que é isso? Levava o serviço pra casa? Nunca. Tanto essa previdência, por que não fez? E é isso, gente. Por que minha mãe não fez uma previdência no nome dela? Aqui, eu preciso fazer um negócio aqui. Gente, hoje não entrega previdência privada em pacotinho mais não, tá? Ai, que triste. Agora, quando você juntou o dinheiro e começa a receber, deposita na conta corrente da pessoa e tal. Não é mais em pacotinho, em papel, não. Gente, isso era muito bom. Fernanda, era muito bom. O triste esclarecer isso aqui. Então, mas até essa. Por que minha mãe não fez uma previdência no nome dela? É meu, eu quero gastar. Não, foi no meu nome. Porque no nome dela, ela podia fazer o que ela quisesse. Até hoje, eu não sei se ela tinha outra previdência. Não sei o que aconteceu. Eu sei as fofocas da minha família que ela pegou e deu pro irmão dela. Só. Fofocas. Porque ela também não admite, não. Lá em casa, não se fala de dinheiro. Por isso que eu sou tagarela. Agora, deixa eu te contar uma coisa pra gente ir pros seguros. Minto. Quero comprar uma previdência agora. O que eu faço? Olha, se você tem relacionamento com algum banco, eu acho que pode ser o caminho. Sabe assim, minha conta é no banco X. Eu tenho acesso a esse gerente e tal. Acho que vale a pena ir conversar com ele para entender as opções. Depois chega em casa, dá uma pesquisada em outros bancos e tal, mas acho que é legal você ir no relacionamento que você tem.
ou via os aplicativos hoje de fintechs, né? De XP, da Vida, Toro. O pessoal também vende previdência privada. E aí tem como simular. A simulação é muito legal, que você pode fazer ela de duas formas. Você pode simular quanto que você quer pagar. Fala assim, olha, eu tenho disponibilidade de pagar R$500 por mês. E aí o simulador do banco mostra, olha, pagando R$500 por mês por 20 anos, você vai acumular mais ou menos tantos R$1.000. Isso é uma conta que você pode fazer. A outra é, quero ter uma renda de aposentadoria aos 60 anos, por exemplo, de 5 mil. Aí o simulador vai te falar quanto você precisa começar a pagar hoje. Que aí assusta um pouco as pessoas. Porque todo mundo também fala assim, vou fazer um planinho de previdência, vou colocar R$100 todo mês. Gente, colocar R$100 todo mês, haja tempo para juntar algum dinheiro com isso, né? E aí as pessoas às vezes chegam no final da vida lá, né, não, com 50, 60 anos, e falam assim, cheguei no final da vida. Paguei esse negócio a vida toda e não juntei nada. Claro, amigo, pagou R$100 por mês, quer juntar o quê? Então é muito legal você fazer essa conta contrária. Fala, olha, eu não tenho, a única renda que eu vou ter é essa, por exemplo. Tá. Então eu preciso viver com, sei lá, R$5.000 pelo menos por mês dessa previdência privada aqui. Quanto que eu preciso começar a pagar hoje para que os juros compostos ali me ajude a ter mais ou menos esses 5 mil lá na frente? Você vai se surpreender que o valor pode ser um pouco mais alto do que você está pensando. Por isso que é importante começar antes, né? Se você começa tarde demais, fala assim, eu quero ter R$5.000 na minha aposentadoria pro resto da vida, mas eu tô com 50 anos e quero aposentar aos 60. Cara, vai ter que botar muito dinheiro todo mês. Muito dinheiro. É diferente de um menino de 18 que pensa em ter mais ou menos os mesmos 5, precisa botar muito menos. Aí entra uma questão que eu acho que o seu trabalho é fundamental. A visão... Meu trabalho é fundamental. Tá pago o merchan. Tá pago. A visão de uma criança, vou chamar de criança, de 18 anos, um adolescente, um jovem de 18 anos, é muito diferente de um adulto de 45, né? Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje com 45 aos 18, minha situação financeira seria outra situação financeira hoje. Outra. Não vou contar aqui, mas você sabe que você é minha terapeuta. Seria outra situação financeira. Fala bem de mim. Fala bem de mim. Não essa vou falar, semana, não. Essa semana falaram mal de mim. Essa semana falaram mal de você, falaram que você bate, que você dá porrada. E eu fui lá no comentário da pessoa que falou, eu falei, tenho a mesma sensação que você. Mentira! Mas é bom, é uma porrada boa. Que faz a gente chacoalhar e acordar pra vida, né? Até desconcertei aqui, ó. Mas é isso, então assim... E eu acho que tem um agravante nesse assunto, não só para os jovens, mas para os adultos também, que é rede social hoje, né? Uhum. Então, você é o tempo todo bombardeado com carros novos, viagens para fazer, todos seus amigos viajando, só você que não, e todo mundo postando foto de um prato bonito num restaurante bonito. Cara, isso custa dinheiro. E pra gente poupar, você tem que deixar de viver algumas coisas dessas hoje, você tem que deixar de fazer escolhas no presente para poder investir no seu futuro. E eu acho que esse é um grande desafio, principalmente para os mais novos. Eu vejo isso na minha casa. Eu tenho uma filha de 13 e uma de 11. Elas são bombardeadas com consumo o tempo todo. Elas consomem produto de beleza em loja de adulto. Gastam R$200 num negócio de passar no lábio, de passar no olho, que eu não sei o nome direito. E eu chego lá na loja do shopping, tá cheio de menino de 13 anos lá dentro. Um negócio que não existia 20 anos atrás, né? Mas aí você vai ver, ela tá lá com a fulana de tal que é influenciadora, usando aquela marca, tal. Como que a gente pode conversar com uma criança de 13 anos e falar pra ela, olha, você pode comprar o seu gloss, lembra o nome? Pode comprar o seu gloss, mas não precisa comprar 5 gloss. Vamos pegar uma parte dessa grana e vamos guardar pro seu futuro? E aí pensa bem, uma criança de 13, 14, 15 anos falando assim, futuro, 60 anos de idade, pelo amor de Deus. Então acho que esse é o grande desafio hoje. É você... Já que lá na geração dos nossos pais, eles não conversavam muito sobre dinheiro, a gente pode fazer diferente, né? Lá em casa se conversa muito sobre dinheiro, assim, é claro que não tem um super manual, mesmo porque a gente não tem, principalmente no Brasil, estudos de muitos anos. Então, o que a gente tem, eu acho que é o melhor estudo, que é aquele do teste do caramelo, do marshmallow, você lembra? De colocava ali. Então, as crianças que sabem esperar, que aprendem a esperar... São recompensadas. Elas têm um futuro melhor. Então, eu sempre falo, quer
quer ensinar finanças para o seu filho, ensine ele a esperar. Porque a criança que aprender a esperar, ela vai ter um pensamento mais a longo prazo, ela vai pensar menos no imediatismo. Lá em casa a gente fala muito. Eu comecei a dar mesada para as meninas com 2, 4 anos. Porque eu não tive isso. E lá em casa a gente foi, peraí, não dá para viver na sobrevivência mais. O que a gente pode fazer? E eu acredito que não é uma questão de sobrar dinheiro, é uma questão de educação financeira mesmo. Vamos falar sobre isso? Então, essa ideia de futuro, ela está presente lá em casa, porque eu tenho uma mãe de 70 anos. Então, esse daqui é o futuro. Essa pessoa é o futuro, entendeu? Um dia você vai ter essa, mas você vai querer chegar... Você vai ter essa mulher, você vai querer chegar na casa dos seus netos e levar a quantidade de presente que minha mãe traz? Porque minha mãe, ela é a avó que chega com não sei quantos presentes. Eu não sou essa mãe. Então, o futuro, ele tá ali, na minha frente, na minha casa, representado pela minha mãe. Às vezes, de um jeito, eu falo, filha, a vovó anda de ônibus, a mamãe anda de avião. Isso tudo é uma escolha... Feita no passado. Começou no passado, mas feita durante a vida toda. Eu não vou daqui para Uberlândia de avião, de ônibus. É uma escolha, cada um tem sua escolha. Ela podia ter escolhido. Então, assim, a gente conversa muito sobre isso. A gente entra no carro e a gente coloca podcasts de livros para elas ouvirem. A gente conversa propositalmente, né? Todo mundo conversa sobre isso. E entra essa questão da educação muito importante, porque quando você fala que sua mãe fez uma escolha lá atrás, ela fez uma escolha talvez sem a educação devida. Sim. Não foi dado para ela o direito de escolher. Posso torrar e posso poupar. Não, ela foi talvez criada num mundo que as pessoas só consumiam e ninguém falava de educação financeira, né? Então, eu acho que quando a gente traz para o nosso dia a dia como pai e mãe, aí sim a gente pode conversar sobre escolha agora, né? Sim. Porque a gente tem mais informação, a gente tem mais consciência, a gente viveu e viu o que aconteceu com quem não fez a escolha certa. Deixa eu te contar uma coisa que talvez pode ser útil aqui nisso. A minha mãe, ela é muito boa. Quando a gente vai conversar, ela fala de investimentos que ela fazia. Onde que não era bom? O ambiente. O ambiente da minha mãe não era bom. Então, o ambiente convidava ela a gastar sempre. E ela nunca deu conta de sair do ambiente dela. Então, eu tenho esperança, tá? Que ela tenha um dinheiro investido. Eu tenho esperança, porque lá em casa não se fala de dinheiro. Mas, matematicamente, aqui na minha cabeça... Deve ter alguma coisa lá. Eu acredito que ela tenha. E por conta... Ela recebeu uma herança há pouco tempo atrás. Então, eu acredito que ela tenha um dinheiro investido. Mas, ao longo da vida, ela tentou fazer isso. Onde que era ruim o ambiente? Então, ela vinha de uma família que... minha mãe passou no concurso do Banco do Brasil, era a única mulher. São 4 homens e 4 mulheres. E das 4 mulheres, ela era a que ganhou. Ela que ganhou na Mega Sena, gente. Porque ela passou no concurso do Banco do Brasil 1000 anos atrás. Como é difícil ser a mais rica da família. Então, ela tinha esse ambiente familiar. Um ambiente que... se dava dinheiro para os irmãos, para todo mundo, para quem precisava. Minha mãe viveu no socialismo, comunismo, assim, em família durante muito tempo. E um ambiente de amigos. Minha mãe aprendeu a ser Robin Hood. Minha mãe tira do rico para dar pro pobre. Foi assim que ela aprendeu. Sim. Então, ela vai tirar dela para dar pro outro. E eu tô querendo falar dessa questão do ambiente, porque, às vezes, essa mudança, até escolher... Você senta numa mesa, você é o único que tem previdência, você é o único que é controlado financeiramente. Como isso é difícil, sabe? E eu tô falando isso porque eu já sentei nessas mesas várias vezes. 78% da população brasileira hoje está endividada. E estatística não mente. 78%, se tem 10 pessoas aqui, tem 8 endividados. Se vai para um estádio de futebol, 78% das pessoas ali dentro estão com problema financeiro. Eu sempre falo isso. Né? Estatística é estatística. Então... Quando você está falando aí de conversar, de ter o exemplo, e os filhos fazem muito isso com a gente, né? A gente é exemplo para eles o tempo todo, conversar abertamente sobre isso. Fala, olha, eu estou deixando de consumir isso aqui porque eu estou colocando na minha previdência privada ou porque eu estou poupando para o futuro, para a gente ir mostrando para eles que a gente também faz isso, né? Mas agora você falou de uma coisa, no início, né? Puxar agora... seguro. O meu pai, ele é um corretor de seguros, ele faz... E
E é a única coisa que eu anuncio ali no Instagram, assim, faça, compra. Já vieram fintech, fazer parceria, esses negócios, é uma coisa que eu não faço mais, por uma escolha minha, tá? Por conta dessa proteção que você disse. Eu acho que a melhor coisa que você falou, proteção. Minha história com o seguro aconteceu assim. Eu estava atendendo uma mulher que tinha câncer de mama e também filha de bancário que nunca soube disso, tá? Olha a quantidade de erros. E ela virou para mim e falou assim, Luciana, um dia eu fui no banco e minha cidade era pequena, né? E a fulana, que é uma pessoa muito querida, falou assim, eu tenho que bater uma meta. Me ajuda? Me ajuda. Mês que vem você cancela. Tem que bater uma meta. E ela fez esse seguro, que era um seguro para mulher, não sei como que chama o nome, não. E ela falou, eu pagava R$27 por mês. Como era 27, eu esqueci de cancelar. Foi. E aí ela precisou usar. Ela teve um câncer de mama. E esse dinheiro do seguro não trouxe a saúde dela, sabe, Fernando? Mas traz o sossego pro tratamento, né? Traz o sossego pro tratamento. É menos uma coisa para preocupar. Nossa, eu nunca... Só que a pessoa só dá valor o dia que acontece. Eu nunca esqueci essa sessão. E aí, como meu pai vende seguro, eu não vou vender um negócio do meu pai. E aí eu tive uma outra cliente. E eu falava, gente, será se eu falo? Porque psicólogo vive da sua hora, Fernando. Eu queria falar um pouco disso, para psicólogo, assim. Vive da sua hora. E aí ela teve um câncer de tireoide. Essa minha cliente. E ela virava para mim e falou assim, Luciana, a única coisa que eu queria na vida era sair de uma iodoterapia e entrar num táxi. E às vezes ela tinha que voltar de ônibus para casa. Voltar de ônibus. Gente, eu arrepio até hoje. Isso tem a ver com dinheiro, né? Então você falou, não cura o câncer, mas dá uma qualidade de vida para a pessoa naquele momento. Nossa, então assim... Às vezes precisa adaptar a casa, precisa mudar de apartamento. Faz muita diferença. Comer uma comida melhor, sabe? Contratar um nutricionista. Comer frutas vermelhas. Então, assim, eu falo isso e seguro é uma coisa que eu falo assim, é um negócio que você não quer usar. E sabe o que é o mais louco? A gente faz isso para bem, né? Todo mundo tem seguro de carro hoje. Sim! Você faz seguro pro carro e não faz para você. Vamos voltar pro assunto aqui da psicóloga, assim. Me ajuda a construir para que o pessoal que tá vendo, assim, né, os psicólogos aí, as psicólogas, para que eles entendam assim, ó, como é que é a vida financeira de um psicólogo? Ela... Que você tá rindo? Eu vejo no seu Instagram que o pessoal tem dificuldade de cobrar, que eu já percebi lá. Hoje mesmo você postou isso lá. Quero aumentar minha hora para 250. Que morre. Deixa eu só te contar isso. A psicologia, Ju, você me corrige. A psicologia é a única profissão que quando o conselho de classe aumenta o valor da sessão, chora. O psicólogo chora. Vamos vender agora. O psicólogo chora. Vamos pensar na jornada ali profissional desse psicólogo. Que não dá conta de cobrar. Mas vamos supor que ela cobre. Então ela cobra um valor por hora de atendimento. Tá. E ela vive daquilo, né? Se você está falando que cobra menos, então provavelmente não está poupando muito também. Tá só pagando as contas ali no dia a dia. Da sobrevivência. Psicólogo tá não pode ter dinheiro. Tá só pagando a sobrevivência. Psicólogo pode ter dinheiro, não? Não, é por amor. Mas nem as que te seguem, que fazem seus cursos? Graças a Deus. Essas são diferentes. Você tá doido? Então, aí olha só. Imagina se amanhã essa pessoa que tá trabalhando só para pagar a conta, não tem R$1 guardado, sofre um acidente, invalida e é impossibilitada de trabalhar ou por uns 3, 4, 5 meses ou até pelo resto da vida. Como é que vai pagar as contas? Como é que vai pagar a escola do menino? Né? Então a pessoa precisa ter essa consciência dessa proteção via seguro de vida, por exemplo, por um determinado período, até ela falar assim, olha, agora eu já tenho uma grana guardada em outro lugar, que se amanhã eu perder minha voz, por exemplo, tô chutando aqui, alguma coisa que me impossibilite de trabalhar, eu tenho uma grana que resolve para os próximos anos aqui. Vale lembrar... Né? Agora isso não tem. Vale lembrar que reserva de emergência ninguém quer mexer. Então vamos imaginar que eu caí, escorreguei aqui, tropiquei e não vou conseguir atender mais por 2 meses. Sim. E existem seguros só para isso também, tá? Tem seguro de vida, que tem a ver com morrer, e aí é que paga, mas tem seguro de doença grave,
que é assim, você descobre que você tem um câncer, você recebe. Você recebe. E Né? é na hora. Na hora. Você entrega lá e É. você recebe. Então, assim, o seguro é uma coisa que eu falo muito, 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 porque te ajuda naquele momento de maior dor. E às vezes o que a pessoa precisa é acalmar para produzir mais dinheiro, Sim. entendeu? Então ela precisa. Ou só para passar aquele período, né? Tem profissionais que trabalham com a mão, assim, vamos dizer, tipo médico, motorista, que precisa do braço. Aí às vezes a pessoa, sei lá, machuca o braço. E aí tem que engessar. Tem seguros que cobrem. Quanto que era a sua renda mensal? 3 mil por mês. Então ela cobre ali 3 parcelas de 3 mil até você voltar a ter o seu braço disponível novamente. Eu tenho uma paciente que era boleira. O que é boleira? Que faz bolo. Ah, não, eu pensei que era jogador de futebol. Boleira. Então, eu sou boleira. Eu faço bolo, tá? Tô ali fazendo bolo. E eu preciso daquela renda para eu viver, né? E aí eu queimo minha mão, eu machuco minha mão. E aí? Como que você faz? E assim, falando nessa questão de proteção, e a gente falou do seguro de carro, psicólogo é uma pessoa que cuida muito da vida dos outros, né? Ah, é? Codependente. Então, mas e dela mesmo? Não. Né? Não precisa. Não precisa. É muito difícil e principalmente difícil convidar o psicólogo a prosperar. Ó, nessa parte de proteção, eu acho que tem algumas perguntas, principalmente para quem tem filho, é importante que a pessoa se faça. Tá. Que é o que você fez com o seu marido lá, por exemplo, nesse sentido. A pessoa deve olhar e falar assim, olha, vamos supor que a pessoa é casada e precisa da renda do parceiro também para viver. A pergunta que ela tem que fazer é a seguinte, o padrão de vida que eu tenho hoje, se o meu marido morrer e não deixar nada para mim, que às vezes acontece, Tá. como que eu vou ficar os próximos 2 anos? Eu consigo pagar minhas contas? Eu consigo pagar a escola? Eu consigo manter o padrão de vida que eu tenho? Se a resposta for não, precisa se preocupar de alguma forma, porque o fato do marido dela estar vivo pode morrer mais de manhã. Sim. Né? O Covid trouxe essa realidade muito pra gente, né? Foi um boom de vendas de seguro nessa época, ou pós-Covid, por causa disso, porque a gente viu as pessoas que a gente gostava morrendo na nossa cara, mais de uma, inclusive, e ninguém achava que ninguém morria, né? Então, eu acho que essa questão do seguro de vida é fundamental para fazer essa transição. Lá em casa, por exemplo, eu falei que eu ia dar o exemplo aqui, ó. Eu tenho um seguro de vida no nome das minhas 2 filhas. Eu tô no 2º casamento, então eu pago um valor X de pensão. E eu fiz um seguro de vida que, se eu morrer amanhã de manhã, paga a minha pensão para as meninas até elas fizerem 21 anos de idade. Então eu tenho para as 2 esse valor. O valor que elas vão receber é infinitamente maior do que o valor que eu pago de seguro todo mês ali. Pode pagar o resto da vida que não vai juntar esse valor. Né? Acho que essa que é a mágica do seguro, assim. Porque é coletivo, né? Um morre, outro não morre, então acaba servindo para pagar um ou outro ali. E a gente tem lá em casa, eu e a Ju, que nós temos um apartamento em comum, nós compramos um apartamento meio a meio, tá no meu nome e no dela. Se amanhã a Ju morrer, eu vou ter que comprar a parte do João, que é o meu enteado. Se amanhã eu morro, ela tem que comprar a parte das minhas meninas. Né? Então, já tá meio que resolvido também. A gente tem um seguro de vida no nome de cada um, para que não precisa mexer em nada. Falar, ó, morreu? Toma aqui, comprei essa parte. É até bom que não precisa nem ficar tretando com eles, né? Se quiser cortar essa parte, pode cortar também. Pode deixar. Não vamos cortar. Não vamos, aqui nós só cortamos a parte que né? a gente recebe a água. Mas olha a importância disso que você falou da tranquilidade. A gente tá brincando aqui de tretar com eles, mas vai acontecer. Sim. Eu vou ter que encarar o ex-marido dela, que não tem relação nenhuma hoje, e falar, amigo, vamos resolver uma situação financeira aqui de compra de apartamento, de venda de apartamento? Talvez eu tivesse que vender o meu apartamento, sair do lugar que eu moro, que é confortável para mim, para pagar a parte do meu enteado. Tá. Quando você tem um seguro, você pode evitar isso, entendeu? E eu sei que vai vir advogados aqui e falar, mas não é bem assim, que não sei o que. Mas a hora da herança, gente, é um acerto de contas, é um acerto de um tempo aqui. Com uma pessoa que você não tem nenhuma relação. Eu vou te infernizar. Eu sou especialista em heranças financeiras. Então, o que é heranças financeiras? É a minha história, tá, Fernando? Como que a sua história impacta a sua vida? Uhum. Então, o que eu falei, o negócio dos pais aqui, que, por exemplo, quando os meus pais... Eu tenho que sustentar financeiramente meus pais. Aí, ao invés de eu ir lá e pensar, eu tenho que parar e tenho que me sustentar para o meu filho não precisar disso,
a minha tendência é ir lá dar dinheiro pro meu filho para continuar a repetição. Te contar a minha história. O meu avô faleceu quando meu pai tinha 13 anos. E deixou muitas dívidas. A dívida passa lá em casa assim, ó, o tempo inteiro. E aí, minha avó dá um tapa na cabeça do meu pai e fala, vai lá, vai trabalhar com 13 anos Resolve e pagar isso aí. resolve isso daqui. Então, essa dívida, ela é uma dívida... Eu falo que meu pai se tornou Enraizado no DNA dos Cardoso. da família. Eu falo que meu pai se especializou em dívidas. Ele sempre tem que pagar a dívida de alguém. Até hoje. E não, eu acho que eu já contei essa história pior, Fernando. Porque assim, tudo que é ruim pode piorar. Meu pai é católico, apostólico romano praticante. Mas 6 meses depois que o meu avô falece... alguém entrega uma psicografia pro meu pai... Vai ter uma dívida emocional com o morto. Que era para ele pagar a dívida. Então, meu pai é um pagador de dívida nato. Ele vai pagar a dívida de todo mundo. Se eu ligar pro meu pai e falar, pai, você me dá dinheiro? Coisa que não acontece, tá? Pai, você me dá dinheiro? Não, não dou. Mas se eu falar assim, pai, eu tô devendo a Claro 10 mil reais, eu preciso de dinheiro, meu pai vai me dar. Na hora ele resolve. Na hora. E ele não percebe, e as pessoas não percebem que ele tem que encerrar esse pagamento de dívida, porque vai chegar a dívida para ele pagar o tempo inteiro, entendeu? Especialista em dívida. Só que isso tá na minha história. O medo de alguém morrer e eu não ter dinheiro. Então, eu tenho um patrimônio, eu tenho uma vida, eu tenho meu trabalho, eu tô aqui, vivo independente do meu marido, graças ao meu trabalho e graças a Deus. Mas toda vez que meu marido viaja, eu faço um seguro. Meu marido viaja, eu faço seguro e o medo dele morrer e eu ficar, a história se repetir. Chegou ao ponto que aí eu vou lá e faço seguro com meu pai, né? Pai, Daniel tá viajando, que não sei o que, corre, faz um seguro, que não sei o que, fiz o primeiro. Corre, faz um seguro, fiz o segundo. Fiz o terceiro, fiz o quarto, aí no quinto... Quem que paga esses seguros todos? Seu tudo marido? debitado na conta dele. Dele? Tudo debitado na conta dele, ele nem sabe. Ele fala, eu tenho uns seguros debitados. Tem um monte. Tem um monte. Um monte. Eu não, tá tudo certo, estamos tudo certo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu também tô tranquila. Eu tenho um Mas seguro de proteção meu, bom, de proteção principalmente da minha saúde. Que vai te impossibilitar de trabalhar. E se acontecer alguma coisa, ele recebe. Mas se eu não for morrer, quem vai morrer é ele. E chegou no quinto, meu pai falou, filha, precisamos conversar. Chega, né? Chega. Já tem patrimônio demais aqui. Tem alguma coisa errada. Isso já não é uma proteção mais, isso já é um sintoma. O próprio vendedor veio falar comigo. Então... Chega. E é assim, pai, tá tudo certo com seguro? Pai, tá tudo isso? Se acontecer alguma coisa, por quê? Porque tá na minha memória, na minha vida. E assim, caso a caso. Por isso que é importante conversar e entender a sua história de vida, assim, saber se você precisa ou não disso. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é divorciada também. O ex-marido dela tem um patrimônio muito grande. Tem uma grana boa. Então, se amanhã esse cara morrer, o filho dele tá bem financeiramente. Então, esse menino não precisa de um seguro de vida agora. Concorda? Porque eu digo que o pai dele morrer... Se a mãe dele morrer, vai morar com o pai. Então, tá resolvido financeiramente. Se o pai dele morrer, também tá resolvido financeiramente. Então, todo mundo precisa de seguro de vida? Não, depende. Agora, se eu morrer hoje, as minhas filhas não vão ter esse dinheiro todo guardado para viver a pensão eternamente. Não, então eu preciso de seguro de vida para elas. Talvez sua filha, se você e seu marido têm um patrimônio legal, talvez você não precise de ter seguro de vida para elas, né? Então, por isso que é importante também entender a realidade de cada um. Voltando de novo no gerente de banco, se estiver me ouvindo, que vai me matar, né? Vai tentar te empurrar de qualquer jeito. Mas você precisa entender também se aquele produto é para você ou não. Eu sou fã de um seguro. Lá em casa não tem patrimônio. Na casa do meu marido tem muito patrimônio. E eu falo, tá, e morreu. E aí, como que vai fazer esse inventário? Até repartir essa novela toda? Não, aí já é a parte boa. O problema é como que faz esse inventário. Com que dinheiro que vai fazer esse inventário. Então, por exemplo, eu falo isso, a gente tem. Eu vou lá, nós vamos lá, vamos tirar e vamos bancar esse inventário. Tá, mas e aí, se nem todo mundo tiver? Como que é? Eu tenho uma história legal, que é um amigo, assim, que voava de parapente comigo na Serra da Moeda. E eu posso falar, porque o caso dele é público, tá na internet, tem um vídeo dele, né, de depoimento para seguradora.
Ele é obstetra aqui em Belo Horizonte, chama Lucas Machado. Muito conhecido, a família dele é muito conhecida. Sim, obstetra, o pai dele deu aula muito tempo no FMG e tal. E esse cara teve um problema de saúde. Se não me engano, foi um derrame, alguma coisa assim. E ele fala disso que a gente comentou, assim, da importância, ele recebeu o seguro no outro dia de doença grave, da importância de ter recebido o dinheiro e a tranquilidade que o dinheiro trouxe para ele poder parar de trabalhar, para ele poder cuidar naquele momento e tal. E hoje esse cara, ele tem uma vida legal nesse sentido, assim, ele voa pra caramba de parapente, participa de campeonato, tudo. É um cara muito inteligente nesse assunto, mas precisou parar de trabalhar lá atrás e o seguro foi fundamental. Então tem um vídeo dele na internet, dele contando essa história, assim, como que foi importante para ele, né? E, de novo, a gente só acha que acontece com o outro. Né? Eu trabalho com isso, eu vejo isso o dia inteiro lá no meu trabalho. Todo dia morre alguém, todo dia alguém adoece, todo dia alguém tem uma doença grave. Todo dia morre alguém. E na previdência privada, vou fazer uma brincadeira aqui, aí eu olhando pro lado do banqueiro agora, quando uma pessoa aposenta, o valor que é estabelecido para pagar para ela por mês todo dia ali, tá contando que ela vai morrer com X anos, tá? Então a gente torce para que a pessoa morra na idade que a gente combinou dela morrer lá, atuarialmente falando. Por isso que a gente não pode falar de dinheiro. Fê, quero te agradecer, foi muito bom esse bate-papo, espero que você tenha gostado, que você volte aqui mais vezes. Qual que é seu @, que você não deixou aqui, a gente vai te achar, quer saber de previdência, como que a gente vai te achar? Ó, vou deixar o meu do Conexão Paterna, @Conexão Paterna. Tá. Eu falo de paternidade, de proteção e às vezes falo disso lá também. Tá, joia. Muito, muito, muito obrigada. É um prazer te ter aqui. Amei, ri, Obrigado. me diverti. Tá? Espero que você volte mais vezes. Tá bom, muito obrigado. Pessoal que tá em casa, fiquemos com Deus e até o próximo Papo de Herdeiro.